Ana Paula Arósio era um dos rostos mais admirados do Brasil, uma atriz no auge do sucesso que parecia ter uma carreira brilhante pela frente. Porém, por trás do glamour, sua vida foi marcada por um acontecimento trágico e inesperado, a morte do seu noivo, Luiz Carlos Tijurs, que aconteceu 40 dias antes do casamento deles. Esse episódio não apenas abalou sua vida pessoal, mas também deixou cicatrizes que anos depois contribuíram para uma decisão surpreendente: abandonar a carreira e desaparecer dos holofotes. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? E como essa tragédia transformou completamente a trajetória de Ana Paula Arósio? Hoje vamos mergulhar nos mistérios e nos impactos dessa história que mudou para sempre o destino de uma das maiores promessas da televisão brasileira. Ana Paula Arósio nasceu em São Paulo em 16 de julho de 1975 e ela iniciou sua carreira de modelo bem nova, aos 12 anos de idade, quando foi descoberta por uma caça-talentos da agência Estilo enquanto fazia compras no supermercado com a sua mãe Claudete. Essa descoberta a levou ao universo da moda, onde rapidamente ela ganhou espaço como modelo, e seu primeiro trabalho como modelo foi para a revista Capricho, que eu amava na minha adolescência. Acredito que as meninas que acompanham aí o canal também adoravam essa revista. Ainda adolescente, a Ana Paula se tornou um dos rostos mais requisitados da publicidade brasileira, isso nos anos 80 e 90, e ela chegou a estrelar campanhas de grandes marcas. Sua beleza, que é muito clássica e também ela é muito carismática, abriram as portas para a televisão. Então, depois de estampar várias capas de revistas e diversos comerciais de televisão, ela começou a carreira de atriz aos 16 anos de idade. E ela começou fazendo o filme ítalo-brasileiro chamado Forever. Aos 19 anos, ela fez uma participação em 6 capítulos da novela Éramos Seis, em 94, no SBT, onde interpretou a personagem Amanda. Ainda no SBT, ela atuou em seguida nas novelas Razão de Viver, de 96, Os Ossos do Barão, de 97, onde interpretou sua primeira protagonista, chamada Isabel. Nesse período, ela também atuou na peça Batom, de 95, e em uma montagem de Fedra, de 97. Seu desempenho no trabalho como atriz chamou bastante atenção do diretor Wolf Maia, que então a convidou para a minissérie Hilda Furacão, de 98. Para o papel da personagem, que seria uma garota de programa que se apaixona por um jovem frade, o diretor queria uma atriz desconhecida do grande público, como era o caso da Ana Paula Arósio. Nessa época, a Ana Paula ainda fazia parte ali do elenco de contratados pelo SBT. Porém, eles fizeram ali um acordo entre as duas emissoras, entre o SBT e a Globo, e permitiu que ela vivesse a personagem. E, na verdade, foi uma passagem bem rápida, porque as cenas foram gravadas em apenas 3 meses. Então, foi coisa bem rápida ali a sua participação na minissérie. Acontece que essa minissérie foi muito bem sucedida na TV Globo, e com isso ela teve um maior reconhecimento pelo seu trabalho de atriz, com uma projeção nacional. Seu primeiro trabalho como atriz exclusiva da TV Globo aconteceu no ano seguinte, em Terra Nostra, de 99. Essa novela retratava a chegada dos imigrantes italianos aqui no Brasil e também a influência na sociedade brasileira na virada do século XIX. Na trama, ela viveu a Giuliana, que era o par romântico do Mateu, o personagem do Tiago Lacerda. Ela também ficou conhecida como a garota propaganda da empresa de telecomunicações Embratel. Ela foi rosto, garota propaganda dessa empresa por anos, em diversos comerciais de televisão, e ela sempre falava a frase "faz um 21". Acredito que quem era dessa época se lembra disso, desse bordão que pegou. Resumindo aqui, pessoal, a Ana Paula Arósio foi uma das maiores atrizes do país durante os anos em que esteve ativa no seu trabalho. Porém, em 2010, ela decidiu abandonar a sua carreira de atriz e também de modelo, dias antes de iniciar as gravações da novela Insensato Coração, novela das 9 da Globo. Porém, muito antes disso, quando ainda engatinhava como atriz, ela sofreu um baque que mudaria sua vida para sempre:
o fato do seu noivo ter tirado a própria vida na sua frente. Tudo aconteceu no dia 3 de novembro de 96. Faltavam 40 dias para o casamento da Ana Paula Arósio, que tinha 21 anos, com o empresário Luiz Carlos Tijurs, de 29 anos. Ela estava feliz e apaixonada e já estava escolhendo as peças finas para o seu enxoval e também já estava escolhendo o seu vestido de noiva com véu e grinalda, exatamente como ela sempre sonhou. Nessa época fazia 2 anos que ela havia estreado como atriz. E a beleza da Ana Paula Arósio, que rendeu a ela toda a sua fama de ter aí o rosto mais bonito do país e também ser capa de mais de 250 revistas, era motivo de um ciúmes doentio por parte do Luiz Carlos. Eles estavam namorando apenas 6 meses na época dos fatos, porém já havia sido suficiente para o encanto do início do relacionamento já ter dado espaço para a realidade, que era um relacionamento bastante conturbado, com crises de ciúme por parte do noivo. O Luiz Carlos era um rapaz bonito, herdeiro de uma rede de hotéis, mas claramente ele sofria de problemas de saúde mental. Na verdade, ele já vinha de uma família marcada por tragédias. Por exemplo, o bisavô dele, um imigrante russo, faleceu internado em um manicômio. E sua avó também terminou os dias dela em um hospício. E em menos de um século, a família foi da pobreza para a fortuna e depois à falência, com a rede de hotéis que eles tinham, que era a rede Orza, que na década de 60 chegou a ser a maior rede de hotéis do país, porém em 93 abriu falência com uma dívida de 25 milhões de dólares. Para o Luiz Carlos, restou um apartamento reformado que ocupava 1/5 da cobertura do Plex, que havia pertencido ao seu pai, mas ele também tinha os seus próprios negócios. Ele tinha uma revendedora de carros importados e também uma produtora de vídeo, então ele era um empresário relativamente bem-sucedido. Nessa época, Ana Paula tinha a fama de ser uma menina bastante mimada, porque ela destoava do ambiente em que ela vivia, porque ela era uma moça tímida e bastante reservada. Tanto que no início da sua carreira, ela ia em todos os seus compromissos acompanhada por sua mãe, Claudete. Ela também não saía muito à noite, não era muito de estar em eventos, não usava roupas provocantes, não tinha escândalos da Ana Paula Arósio. E ela também é amante de música clássica. E esse seu perfil casava perfeitamente com o Luiz, que também era um rapaz introspectivo, tímido, que não gostava de sair muito e preferia ficar em casa. Ele tocava piano e ele tinha um piano de cauda também na casa dele. E em 89, ele também chegou a ser vocalista do grupo Louie e lançou um disco independente chamado Sombras e Virtudes, porém vendeu menos de 1000 cópias. E essa parte artística do Luiz acabou não dando muito certo. O Luiz, em contrapartida, era um rapaz extremamente inseguro, ciumento e começou a ficar obcecado e também desequilibrado após começar a namorar uma das modelos e atrizes mais cobiçadas do país. E também, nessa época, início de carreira, Ana Paula Arósio tinha uma agenda extremamente lotada de trabalhos, tanto que ela teve que trancar sua matrícula na Faculdade de Letras da USP por causa disso. Sua rotina basicamente era acordar todos os dias às 5:30 da manhã, participar das gravações de Os Ossos do Barão, do SBT, em seguida fazer ginástica, ter aulas de inglês, aulas de canto, aulas de interpretação, e no que sobrava de tempo, ela viajava para fazer fotos e também gravar campanhas de comerciais. E para um homem que alimentava um enorme sentimento de posse, como era o caso do Luiz, e também fantasias de traição, não poderia haver coisa pior do que ter uma mulher sem tempo para suprir ali suas exigências. Uma ex-namorada do Luiz, chamada Gisele Fraga, chegou a falar sobre ele. Ela falou que ele sempre foi ciumento e possessivo e queria todas as atenções para ele. Então o Luiz, vendo que a sua noiva, Ana Paula Arósio, por quem era completamente apaixonado, era também uma mulher extremamente ocupada, independente, com trabalhos de modelo e naquele meio artístico, tudo isso fez sua obsessão ser alimentada dia após dia por desconfianças. Com tudo isso, esse contexto que eu contei para vocês, nas últimas semanas antes dos fatos, ele passou a fantasiar que Ana Paula Arósio tinha um amante.
Ele realmente passou a acreditar nisso e ele até começou a falar sobre esse suposto amante para todos os seus amigos. Um dos amigos do Luiz Carlos Tijur, chamado Júlio Pignatari, confirmou que de fato o Luiz acreditava naquela história que ele havia criado e que ele estava ficando paranoico de tantos ciúmes que ele tinha da Ana Paula. Ele chegava até a enumerar quais eram os amantes que ela tinha. Um deles, acreditem ou não, era o apresentador Serginho Groisman, que na época apresentava um programa no SBT e era colega ali da Ana Paula, que também estava trabalhando no SBT nessa época. E todo esse contexto nos leva a uma sexta-feira, dia 1º de novembro de 1996. Conforme eu falei, faltavam apenas 40 dias para o casamento da Ana Paula com o Luiz Tijurs, uma época que era para ser muito feliz na vida do casal. Ela tinha 21 anos, ele tinha 29 anos e para quem olhava de fora, eles pareciam que tinha tudo para dar certo. Dois jovens bonitos que combinavam, bem-sucedidos em suas carreiras profissionais, parecia um conto de fadas perfeito. Porém, em uma noite tudo mudou e uma tragédia teve início. A Ana Paula conta que antes desse dia, eles nunca tinham tido uma briga feia. Essa foi a primeira vez. Às 9 horas da noite daquela sexta-feira, depois de um dia inteiro de gravações da novela Os Ossos do Barão, a Ana Paula foi ao apartamento do seu noivo, que ficava localizado no Conjunto Nacional em São Paulo, capital, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Porém, lá, ela não teve uma boa recepção. Acontece que quando ela chegou ao local, ele já estava completamente dopado, provavelmente por causa de remédios. E ele começou a ter uma crise de ciúmes. Ele perguntava tudo sobre as cenas que ela havia gravado e com quem ela tinha trabalhado. E assim, Ana Paula, nessa altura, estava bastante cansada. Ela queria apenas curtir aquela sexta-feira com seu noivo, afinal ela tinha trabalhado o dia inteiro. Porém, quando ela chegou ao apartamento, ele já parecia estar completamente dopado e ficou dizendo a ela que seus amigos haviam telefonado para ele para contar que ela estava o traindo. Tudo isso deu início a uma discussão enorme que durou 3 horas e eles discutiram intensamente. Em determinado momento, as coisas começaram a sair completamente do controle e o Luiz começou a ficar bastante agressivo, agredindo verbalmente e também a acusando de traição, e ela então resolveu ir embora. Porém, enquanto ela estava saindo do apartamento, ela ouviu um barulho de alguma coisa quebrando. Ela voltou para ver e o Luiz havia arremessado uma garrafa de vinho na parede e com isso ele quebrou um espelho da sala e também havia quebrado uma estatueta que tinha ali. Vendo que a situação havia chegado no limite, por volta da meia-noite, a Ana Paula decidiu ir embora. E é dito que o Luiz a seguiu de carro até a casa dos pais dela, onde a Ana Paula morava nessa época, tudo para ter certeza de que ela não iria para outro lugar. Então realmente ele estava bastante paranoico, com a suspeita de que estava sendo traído. No dia seguinte, no sábado, o Luiz ligou e com a voz bastante pastosa pediu que a Ana Paula fosse ao apartamento dele naquela noite e ela então foi encontrar com seu noivo. Porém, ao invés de buscar uma reconciliação, ele simplesmente entregou a ela um bilhete e ali ele se dizia decepcionado com o mundo podre, um mundo que não pertencia a ele e provavelmente aqui ele estava se referindo ao meio onde a Ana Paula Arósio trabalhava. No bilhete ele também acusava a namorada de traí-lo com o empresário Luiz Simonsen, de 30 anos, e com o apresentador de TV Serginho Groisman, que tinha 46 anos na época. Esse Luiz Simonsen era um ex-namorado da Ana Paula Arósio, que havia namorado com ela em 92 durante cerca de 6 meses. Porém, desde o término deles, em 92, eles nunca mais se viram. Porém, o fato dela ter contado ao Luiz, que era o seu noivo, que havia perdido a virgindade com esse seu ex-namorado e assumido que havia sido apaixonado por ele, passou a ser usado contra ela pelo Luiz Tijurs. E à medida que os ciúmes do Luiz aumentavam, ele passou a ver a Ana Paula Arósio, que na verdade, mesmo famosa, sempre foi uma mulher bastante reservada, como uma mulher oportunista que passava de mão em mão à procura de um bom partido. Na carta ele escreveu o seguinte, abre aspas, quebrou-se o cristal, quebrou-se o sonho, quebrou-se a confiança, fecha aspas. Nesse dia, aparentemente, eles não conversaram muito e ela foi embora com aquele bilhete e no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro de 1996, a Ana Paula estava bastante preocupada com o namorado e logo cedo ela foi fazer uma visita a ele, antes da gravação da novela que ela teria naquele dia. Ela chegou ao apartamento dele às 7 da manhã e levou bolo e suco para eles tomarem café da manhã e tentar se acertar ali. Porém, chegando lá, ela encontrou o Luiz deitado na cama, transtornado, com dificuldades para se manter de pé
porque ele estava dopado, e novamente eles começaram uma longa discussão que não chegava a lugar nenhum. A funcionária dele, Maria das Graças Pinheiro, ouviu tanta gritaria que ela chegou a ficar com medo, e aí ela fechou a porta do quarto dela para evitar qualquer problema. A briga continuou durante algum tempo, e em determinado momento Luiz se sentou na cama com um revólver na mão e